Ora, o Presidente da República, João Lourenço, considerou em Sochi haver em Angola um vasto espaço de negócios e condições seguras para o investimento estrangeiro, pelo que os recursos têm, ou seja, neste caso os russos, têm liberdade para investir no país. Ao intervir na sessão de abertura da primeira cimeira de chefes de Estado e de Governo Rússia-África, o estadista angolano disse haver um leque de inúmeros e diferentes oportunidades para os investidores deste país fazerem as suas opções de negócios em Angola. Angola é parceiro estratégico da Rússia desde 2010, mas a cooperação em vários domínios com a pátria de Gorbachev data de 1976. Mas agora João Lourenço quer que Moscovo estenda também a cooperação a outros Estados africanos. A contribuição do povo russo na libertação da África pode, nos dias de hoje, ajudar a definir um modelo de cooperação que seja mutuamente vantajoso para a África e para a Rússia. João Lourenço quer que a Rússia invista o seu capital conhecimento também na industrialização dos países africanos para potenciar as variadas matérias-primas existentes um pouco por todo o continente berço da humanidade. Defendemos nas nossas relações uma cooperação que nos ajude a dar esse salto qualitativo de países exportadores de matérias-primas para países exportadores de produtos manufaturados e industrializados. Já o disse, temos hoje para comentar Vítor Fernandes e Milonga Bernardo. Começo com o Vítor. Vítor, é bom o investimento russo para Angola? Nas áreas... Boa noite, David. Boa noite, Milonga. Nas áreas em que o Presidente colocou acento tónico, é claramente, a Rússia tem tradição e capacidade tecnológica para, nas áreas da agricultura, particularmente, ajudar-nos e muito, na exploração dos minerais também. É um país com muita capacidade interna e que está com necessidades neste momento de diversificar as suas fontes de matéria-prima e, portanto, nós estamos numa zona em que poderemos, se quisermos, aproveitando também a experiência do relacionamento entre Angola e a Rússia, podemos estar aqui numa zona em que podemos constituir-nos como um parceiro estratégico para a Rússia e, naturalmente, absorvendo Angola a capacidade tecnológica e a Rússia aquilo que são os benefícios que a exploração poderá dar. Por outro lado, também a parte da industrialização. A Rússia tem muita industrialização, já não falo da indústria do armamento, onde são líderes, mas há muita tecnologia ligada à agricultura, ligada até à exploração mineira, às pescas também, e nós poderemos de facto aproveitar, e eu penso que essa visita do Presidente da República nessa altura é também um sinal de que levamos essas relações com a Rússia de facto para um patamar de seriedade como nunca estiveram até agora. E penso que os benefícios que daí virão serão muito importantes para o relançamento da cooperação, que é longa, particularmente no domínio militar, mas que agora vai se estender também para as áreas de negócio. Milonga, há também alguns especialistas que manifestam, digamos assim, algum ceticismo em relação aos investimentos provenientes da Rússia, porque colocam aqui matérias relativas à transparência, digamos assim, da origem destes investimentos. Também partilha destes receios ou é, como diz o Vítor, vamos lá, otimista em relação a estes investimentos da Rússia? Bem, eu estou otimista quanto àquilo que foi o discurso, a narrativa discursiva do Sr. Presidente da República relativamente àquilo que são os interesses do país no momento. Entretanto, portanto, fico um tanto quanto apreensivo, sobretudo por aquilo que devemos fazer internamente. Se virmos bem aquilo que é a posição da Angola na lista do Banco Mundial, relativamente à nossa posição quanto aos países posicionados em termos de doing business, nós não estamos muito bem posicionados. E ouvindo economistas, sobretudo o Dr. Carlos Rosado Carvalho, fez referência de que aquela lista, aquele ranking é fundamental. Aliás, ele definiu como uma bíblia dos investidores, ou seja, nós temos que continuar a procurar melhorar o nosso ambiente de negócios, porque o particular persegue o lucro.
todo e qualquer investimento de um particular tende ao lucro, apesar de ser uma cooperação Estado-Estado, e como sabe a Rússia nessa altura procura se reposicionar no nosso continente, espaço que tem estado a perder pela Europa, por outros países, aliás, que foram cimeiros na realização da cimeira com o continente africano, fazer referência da própria China-África, Japão-África, a Coreia também já realizou, os Estados Unidos da América, enfim, a Rússia está à procura de um espaço. Mas agora, quanto à perspectiva do Sr. Presidente da República, eu estou claramente de acordo que, de facto, a África e, sobretudo, o nosso país deve procurar nesta nova forma de cooperar, deixar de ser um continente que seja um reservatório de matéria-prima, passando assim, digamos, a importar o know-how e também a própria industrialização para importar, digamos, produtos manufaturados, de modo que possamos aqui também recapitalizar o nosso tecido de emprego. Muito bem, já é momento de mudarmos de página. O Congresso que vai eleger o novo Presidente da UNITA vai decorrer entre os dias 13 e 15 de novembro. Há 5 candidatos para suceder Isaías Samakuva. Todos, diz Samakuva, estão identificados com o projeto da UNITA. Na entrevista em exclusivo à TV Zimbo, na passada sexta-feira, Isaías Samakuva também falou da governança pública de João Lourenço e voltou a dizer que o MPLA não quer implementar as autarquias em 2020 e que o Presidente da República brandou no combate à corrupção. Então. É que, de facto, o Sr. Presidente abrandou esta luta, esta força toda com que ela apareceu, abrandou. A nossa questão que estamos Mas em relação a este quesito, o senhor fez mais elogios do que críticas ao Presidente no combate à corrupção. Se nós compararmos o que era o chefe do Executivo no passado e aquilo que é hoje, não há dúvidas nenhumas que há uma diferença muito grande. Pela minha leitura da situação, parece que em determinado momento, e tendo em consideração o facto de que quem tem o dinheiro, quem tem os ativos, são aqueles que naturalmente se apoderaram deles, não é verdade? Porque são do Estado. Em determinada altura, eu utilizei até o termo em que eles reagruparam-se. Eles, na expressão que utilizei, é que saíram da toca. Primeiro tudo entrou em pânico, mas depois conseguiram encontrar algumas forças e me parece é que o Sr. Presidente teve de abrandar. O pacote legislativo autárquico já vai à discussão na próxima terça-feira na Assembleia, mas o senhor continua a dizer, e reiteradas vezes, que o MPLA não quer eleições autárquicas no próximo ano. Por que chega a essa conclusão? Há sinais. Para além de haver sinais, nós vemos o país como está. A pergunta que nós queremos que seja respondida é se há dinheiro para fazer as eleições autárquicas. Nós tomamos conhecimento há pouco tempo de que a própria CNE não tem dinheiro sequer para pagar salários aos seus quadros. A própria Assembleia Nacional está com problemas de facultar meios financeiros estabelecidos no orçamento para que os grupos parlamentares funcionem como deve ser. O entusiasmo que nós sempre verificamos durante os meses passados parece também ter baixado. Assim vai-se desfazer o sonho do Sr. Presidente ser autarca no próximo ano? Não, eu ainda tenho muitos anos da vida. Se não for no próximo ano, pode ser no outro. Mas portanto, o que é que falta ao Sr. Presidente? 16 anos depois, à frente da UNITA, o que é que lhe falta, politicamente falando? Falta muita coisa. O nosso povo, o nosso povo continua a sofrer. Eu não consigo ver o meu vizinho, o meu parente, o meu amigo, aqui mesmo no bairro, não é? A passar mal, quando há devia haver condições para que ela conheça a vida melhor. Eu vou descansar como? Se aqueles de quem eu dependo,
Aqueles que fazem parte da minha vida passam todos os dias mal. Não têm água, não conseguem ir ao hospital, não têm as crianças nas escolas. Não posso ficar parado. Gostaria de aqui lembrar que um pouco antes desta entrevista ao jornalista Amílcar Xavier no especial Zimbo, Samakuva tinha apresentado a sua réplica ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República. Vou perguntar-lhe, Milonga, como é que avalia esta réplica do Presidente da UNITA e, já que estamos com um tempo muito curto também, a seguir poderá comentar também já as declarações dele nesta entrevista e o seu desempenho global, não é? À frente dos destinos da UNITA, quando estamos já a poucas semanas da sua saída da liderança da UNITA. Na verdade, há muito que se sincroniza relativamente ao que foi dito na réplica e um pouco do que foi dito também na entrevista, pelo que pode ser adensado num único posicionamento. Eu penso que a réplica efetuada pelo Presidente da UNITA, Isaías Samakuva, foi muito bem conseguida. Aliás, fez referência a aspectos muito importantes daquilo que é a vida atual do nosso país, é a sua visão daquilo que é o Estado da Nação, pelo que em muitos aspectos, de facto, eu também acabo por, digamos, sublinhar. Aliás, o nosso próprio tecido social oferece muitos factos para que a oposição seja, de facto, a oposição. E olhando aqui para a pergunta que me faz relativamente ao desempenho do Presidente Samakuva durante esse período, é importante fazer aqui referência que Isaías Samakuva cumpre com aquilo que foi o objetivo maior depois de ter assumido a presidência da UNITA. Portanto, olhar que a própria UNITA estava fracturada entre a UNITA renovada e a UNITA dos militantes mais próximos ao seu líder fundador. Conseguiu congregá-los, teve o período eleitoral onde, de facto, onde conseguiu, digamos, estabilizar uma ala mais radical que, não se revendo nos resultados eleitorais, portanto, esperavam do seu líder uma posição mais acutilante. E aí é onde está o maior mérito, no meu ponto de vista, de Isaías Samakuva. Portanto, em nome daquilo que a própria estabilidade social ter conseguido, portanto, a arcar com este ônus. Agora, olhando estes 2 anos do Presidente João Lourenço, eu penso que o Presidente Samakuva foi um tanto quanto um líder simpático. Se olharmos assim, um Presidente líder da oposição, que teve tantos factos para fazer oposição, mas me parece que foi muito simpático. E aí onde está um pouco a preocupação, é preciso ver que, portanto, o MPLA eventualmente não venha a ter tanta simpatia assim do maior partido da oposição, porque com essa crise política que se instalou, hoje, claramente, o maior problema do nosso país não é um problema econômico, é a crise política no seio do MPLA. É o MPLA contra o MPLA. E se tiver uma oposição muito forte, esta crise política pode resultar em convulsões sociais. E é importante virmos a saber qual será a própria postura do futuro presidente da UNITA. Se vai ser, digamos, tão soft quanto foi Isaías Samakuva nestes 2 anos do Presidente João Lourenço, ou se verá ser um presidente mais acutilante, mais incisivo, e aí vamos ver, de facto, qual será o destino político e social do nosso país. Ora, espero que não tenha perdido de memória as questões que eu coloquei de início, então, faz favor. Não perdi. Eu acho que o Isaías Samakuva teve uma missão muito difícil à frente do maior partido da oposição. Uma missão difícil porque, como disse bem o Milonga, herdou o partido numa circunstância muito complexa. Tinham capitulado na questão armada, o partido estava em frangalhos e, portanto, ele fez o percurso que se lhe reconhece de, enfim, juntar os cacos e colocar o partido num rumo que lhe permitisse estar a degladiar-se democraticamente com os outros partidos. Mas eu penso que peca por excesso o seu consulado e depois atinge um patamar de amadurecimento político onde, como se diz na gíria, a manga já estava muito madura e tinha mesmo que ser colhida. E penso que o timing para a saída não foi bem calculado e o Isaías Samakuva sai da liderança da UNITA, na minha opinião, não tão bem. Aliás, ele próprio nem sequer define bem a sua saída, porque quer sair de Presidente da UNITA, mas depois também quer continuar como autarca e depois também quer estar como candidato. Enfim,
essa confusão, na minha opinião, só tem que ver com a falta de leitura sobre o timing de saída. Em relação à réplica que faz ao discurso sobre o Estado da Nação, eu penso que é uma réplica muito não tão bem conseguida, porque na medida em que o MPLA, tendo colocado no seu programa eleitoral o combate à corrupção, esvaziou, ainda por cima tendo o Presidente da República nas vestes de Presidente do MPLA levado a cabo essa materialização do programa eleitoral, esvaziou a oposição de qualquer ímpeto, porque era a corrupção, e é a corrupção reconhecidamente o maior mal da nossa sociedade. Se isto é uma bandeira do maior partido que governa Angola, a oposição não tem, de facto, infelizmente, como se agarrar. E aí é preciso muita criatividade, é preciso que essa nova liderança, eventualmente, consiga encontrar um espaço que sirva para, enfim, colocar novamente na ordem do dia alguma oposição, porque relativamente ao combate à corrupção, essa bandeira já é do MPLA. A Milonga fala num desempenho soft de Sabacuva como opositor ao poder, e neste discurso, nesta réplica em particular, terá também percebido, digamos, essa tendência de Sabacuva, quase que desculpabilizando, digamos, João Lourenço por, enfim, por alguns insucessos. Na minha opinião, ele não teve outra alternativa, porque todo o discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República foi em relação ao combate à corrupção. Ora, o que é que um partido na oposição diria hoje em dia? Que não se está a combater a corrupção? Que se está a combater a corrupção? A bandeira está perdida. E política... Mas esse combate à corrupção... As forças de bloqueio de que Sabacuva se referia na sua réplica, também é uma justificativa. A oposição pode usar, digamos assim, esse argumento como válido para desculpabilizar a nova eventualmente, mas eu gostava que ele fosse um bocadinho mais descritivo, porque é fácil dizer que há umas forças de bloqueio que estão mais ou menos a contrariar aquilo que é o combate à corrupção. Mas o próprio Presidente da República faz referência também, eventualmente não nos mesmos termos de forças de bloqueios, de dificuldade que está a encontrar no seio do próprio MPLA para levar avante o próprio combate à corrupção. Aliás, muito recentemente, quando fez a referência aos avarentos, fê-lo exatamente porque por esta dificuldade que encontra no seio dos próprios camaradas portanto, em seguirem em uníssono não só a implementação, sobretudo as consequências deste combate à corrupção. Pronto, Milonga, não temos mesmo mais tempo para outros argumentos de razão. Vamos dar continuidade. O Governador do Banco Nacional de Angola descarta a possibilidade de haver subida nos preços de bens e serviços nos próximos dias, como consequência da liberalização da taxa de câmbio. Para evitar a subida de preços, o Banco Nacional de Angola assume que os importadores não vão ter problemas em pagar aos fornecedores. Para suavizar o impacto sobre preços, foi a tal medida em que permite que os importadores não tenham que esperar 90 dias, aqueles que importam com cartas de crédito, para fazerem os pagamentos exteriores. Porque isso poderia provocar, num quadro como este, várias situações. Uma delas, reter mercadoria até o câmbio estabilizar e isso provocar escassez e subida de preços. Poderíamos ter alguns simplesmente fazerem um compasso de espera e não participarem do mercado. E o que nós fizemos foi permitir que, estando estas mercadorias no país, o pagamento ao exterior possa prontamente ocorrer e ajudá-los a gerir o risco cambial. Com isso, mitigar também o impacto sobre preços. Ora, Vítor Fernandes, esta liberalização vai trazer benefícios ou só vai complicar? Ora bem, em primeiro lugar, dizer que essa liberalização era importante. É preciso dizer às pessoas que nós não podíamos continuar a colocar uma pressão desalmada sobre as nossas reservas internacionais líquidas, mantendo o valor da nossa moeda ficticiamente no determinado valor. Aquilo que o Governador fez, e bem, foi dizer, olha, a moeda, como qualquer commodity, como qualquer mercadoria, tem um valor que o mercado é que determina.
Mas deixa-me só lembrar-lhe, Vítor, que é a mesma equipa do modelo de câmbio flutuante. Então, o que é que terá motivado esta mudança de estratégia? Pois, eu tenho ouvido esse discurso como se o país fosse uma realidade estanque. As medidas que são tomadas em determinada altura obedecem a uma determinada circunstância. Houve uma altura, nós não podíamos sair do 8 para o 80 de repente. Essa medida do BNA só peca por tardia, digo-lhe já ao David. Devia ter sido tomada quando o Presidente João Lourenço tomou posse. Devíamos ter tomado essa medida e hoje em dia estaríamos com o mercado a responder positivamente sobre a oferta e a procura, como acontece com qualquer mercadoria. Agora, o que falta acompanhar essa medida são medidas de natureza económica, que isso aí é outra discussão, porque isto é só uma medida relativa à moeda. Faltam medidas de natureza económica. Porquê? Porque a nossa pressão maior está do lado económico, do lado da produção, do lado do incentivo à produção. Esse é que é o grande problema. Dizia que vou já passar a palavra ao Milonga Bernardo, mas para que eu não volte mais para o Vítor colocando outra questão, deixa-me já aproveitar para lhe perguntar se acredita também na existência de uma manipulação fictícia da taxa de câmbio com a injeção de quantidades anormais de kwanzas no sistema financeiro, como tem vindo a ser, enfim, publicado aí nas redes sociais. Não acredito nada disso, por uma razão muito simples. O grande problema dos nossos bancos é a captação, porque as pessoas não fazem depósitos e a captação não vai surgir de um dia para o outro, a menos que alguém saiba da existência de gente com quantidades incomensuráveis de kwanzas que de repente estão a colocá-las nos bancos. Eu não tenho esse conhecimento, não acredito que isso exista e mal estaríamos se conseguisse colocar num qualquer banco uma quantidade incomensurável de kwanzas e os órgãos de polícia não se apercebessem disso, não me parece. Muito bem, então, Milonga Bernardo, as questões foram colocadas ao Vítor. Se desejar, posso fazê-las novamente, mas faz favor. Ainda tenho em memória, David, eu sou um claro defensor das teorias de Adam Smith e David Ricardo. Entendo claramente que quanto menor for a intervenção do Estado da economia e deixar que o próprio mercado se vai autorregulando, melhor. Portanto, para mim, esta medida é acertada. Estou de acordo, estou aqui alinhado com os argumentos levantados com o Vítor. Entretanto, já não estou alinhado com o argumento do senhor governador do Banco Nacional de Angola, quando faz referência de que os produtos não vão subir. Não, isso aí não estou de acordo, porque nós temos uma economia que continua a ser maioritariamente importadora e a pressão que temos para os cambiais é cada vez maior. Como sabe, não é? Enquanto nós continuamos a importar maioritariamente os serviços, os bens de consumo, enfim, obviamente que há uma pressão maior. E nós já sabemos que hoje o problema dos cambiais não devem-se apenas ao preço do petróleo, é que a nossa própria capacidade de produção de petróleo reduziu. E nós não estamos a diversificar a nossa economia. Este é que é o grande problema. Sendo assim, há uma maior pressão e, obviamente, quem vai pagar é o consumidor final. As coisas hão de continuar a subir. E é importante que a equipe económica do governo não crie uma falsa expectativa. A realidade atual é que os serviços e os bens de consumo vão continuar a subir. Pelo menos, eu não consigo vislumbrar, mesmo não sendo economista, mas por aquilo que é a leitura e a conversa que eu tenho com economistas, é que nós não temos ainda não marcamos aqui determinados passos para criar balizas no sentido de, pelo menos, ir amainando o preço dos bens. E quanto a essa questão do excesso de kwanzas no sistema financeiro? Não, eu também. Assim, numa palavra. Assim. Não, por aquilo que tenho estado a ouvir de uma perspectiva de andarem-se a desestabilizar, de alguém introduzir ou determinados grupos, eu carecia, obviamente, de mais informações. Para eu atestar uma informação, tenho de ter elementos probatórios. Por aquilo que eu ouvi, é tudo especulativo. Não vou, digamos, nem assumir, nem tampouco criticar. Vamos lá esperar que as pessoas, pelo menos, apresentem maior substância. Ora, muito bem, então, enquanto sintetiza o seu minuto, vou passá-lo ao Vítor Fernandes, faz favor. Bom, o meu minuto vai para fazer um apelo. Em momentos de crise, as famílias mais desfavorecidas são aquelas que normalmente ajustam mais rapidamente os seus orçamentos. A classe média é quem sofre mais, porque depois tem grande perda de poder de compra e é mais afetada, digamos assim, até do ponto de vista psicológico, com o baixar de expectativas. Aquilo que eu gostava de apelar ao Executivo era que, nesta fase, controlasse aquilo que são os fatores anímicos. Por exemplo,
as crianças, a merenda escolar era um fator anímico muito importante se nessa fase nós conseguíssemos ajudar os pais, pelo menos com a merenda escolar. Do ponto de vista dos nossos pensionistas, garantir que eles não tenham dificuldade nenhuma nesta fase de receberem o seu subsídio de pensão devido ao seu percurso de trabalho. Portanto, se essas questões de natureza anímica forem acauteladas e são questões de ajuda às pessoas com mais desfavorecidas, eu penso que estaremos aqui num bom caminho. Muito bem, um minuto de Milonga Bernardes. Eu gostava de mandar um abraço e beijinho de solidariedade a todas as mulheres, sobretudo a mulher sofredora angolana, a mulher zungueira, muitas delas fazendo esforço extraordinário, não contando com o apoio de um companheiro e que ainda tem de vencer, digamos, todas as intempéries do dia a dia. Estamos aqui a referir da própria criminalidade, vencer em muitos momentos a brutalidade da nossa fiscalização, que precisa ser reeducada e educada, e também, em alguns momentos, dos próprios agentes da Polícia Nacional. Então aqui vai o meu abraço a todas essas senhoras que têm estado a educar famílias em circunstâncias muito difíceis. Então aqui também vai o meu abraço de despedida. Muito obrigado por terem vindo a mais um Espaço Revista Zimbo. Muito boa noite a vocês. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado.